Meus amados irmãos e irmãs, eu terminei de fazer essa ministração, não exatamente esta, mas eu terminei de ministrar no clamor do meio-dia e por uma infeliz, digamos, coincidência, eu não consegui efetuar a gravação. Mas, enquanto eu estava ali lavando a louça e arrumando a cozinha, o Espírito Santo estava queimando no meu coração, dizendo: volta lá, grava. Há pessoas que precisam ouvir, mas grava aquilo que eu vou ministrar ao seu coração. Você agora entendeu o porquê você passou por tudo que você passou. Pessoas precisam ouvir. Pessoas precisam acreditar que eu sou real. Eu sou o Espírito Santo. Eu habito em você e habito em cada coração que se abra para mim. Enquanto eu estava ministrando no clamor do meio-dia, hoje mais cedo, houve um preparo, um ambiente carregado desde ontem na madrugada para a oração. Eu ministrei a palavra, foi uma bênção, mas o Espírito Santo falou que faltou algo a compartilhar. Ele queria que o meu coração se abrisse para compartilhar não apenas uma mensagem, mas um pedaço da minha alma, da minha história. Então vamos mergulhar em um tema que é a própria essência da minha vida. Do vale da sombra ao renascimento pelo Espírito Santo. Todos nós carregamos cicatrizes, algumas visíveis, outras profundas na alma. Eu as conheço bem, aos 51 anos, com 25 anos de serviço prestado ao Estado. Fiquei viúvo. Durante a pandemia de Covid-19, fiquei órfão de pai e mãe. Fui acusado injustamente de um crime que eu não cometi. Fui preso. Estou lutando contra a ansiedade e a depressão e com a dor de perder um filho. Sim, eu sei o que é o vale da sombra da morte. Mas eu vim aqui hoje para dizer que, mesmo no mais profundo abismo, há uma presença que nos carrega e nos resgata, nos restaura e nos faz renascer. É o Espírito Santo de Deus. Eu lembro-me de um hino que, em meio à escuridão, se tornou um bálsamo para minha alma. Que dizia assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Essa canção não é apenas uma letra, é a verdade que me manteve de pé. E essa mão que me sustentou é a mão do Espírito Santo. Por isso eu queria te convidar a entrar comigo agora neste ambiente e clamar a presença do Espírito Santo Consolador na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha me usar novamente para ministrar aquilo que precisa ser falado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem falado grandemente comigo durante esta madrugada, durante esta manhã, durante este dia, e me mostrou para o que realmente o Senhor tem me preparado. Para ser um testemunho vivo da Tua essência na minha vida, na vida da minha família, Pai. Em nome de Jesus. Prepara, Pai, corações e lábios que irão ouvir. Prepara os corações e os ouvidos sobre o que será falado aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, amigos, seguidores, o Espírito Santo não é uma teoria teológica distante. Ele é uma pessoa viva. O próprio Deus que se importa com a sua dor, com a minha dor. Quem chora com você, que te levanta quando você não tem mais forças. Jesus prometeu em João 14, 16 e 17
Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Estará em mim, estará em você, e essa foi a minha âncora. Quando fui acusado, quando a humilhação da prisão me atingiu, quando a depressão tentava me engolir, eu não tinha para onde correr, mas ele estava lá. Ele é o Consolador que se manifesta na sua maior fraqueza, que te lembra que você não está sozinho, que te sela para o dia da redenção, como diz em Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Pensemos em José, lançado numa cova pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Quantas dores, quantas injustiças, mas a Bíblia diz em Gênesis 39:21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Mesmo na prisão, o Espírito de Deus estava com ele, transformando o cativeiro em lugar de preparação para o seu propósito. O Espírito Santo não te tira da prova, mas te sustenta nela e te faz prosperar através dela. A minha vida foi marcada por perdas profundas. A viuvez, a orfandade, a perda de um filho, parecia que o ministério, a fé, tudo se esvaía. A ansiedade e a depressão eram gigantes a serem enfrentados diariamente. Mas o Espírito Santo, o restaurador, começou a operar um milagre. Em meio à dor, muitas vezes não temos palavras, mas o Espírito Santo intercede por nós, como está escrito em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não tinha palavras, mas tinha gemidos, tinha lágrimas, tinha choro. E o Espírito Santo os levou ao Pai. Foi nesse clamor silencioso que a força veio. A oração não é só pedir, é derramar a alma diante dele e ele nos ouve. Quando a mente está confusa e o coração ferido, a palavra de Deus é a única verdade que permanece. O Espírito Santo, autor da Bíblia, a tornou viva para mim. Como diz em Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi a palavra iluminada do Espírito que me deu direção. Quando eu não via saída, que me trouxe consolo. Quando eu só sentia dor, ela me lembrou que Deus é fiel. Mesmo quando tudo ao redor desmorona. O amor humano como instrumento divino. A minha nova esposa e o renascimento. Então, em 2022, Deus me presenteou com um novo começo. Casei-me novamente e aqui, amados, quero testemunhar o poder do Espírito Santo, agindo através do amor humano. Minha esposa não foi apenas um consolo, ela foi um instrumento crucial para o meu renascimento, para que meu ministério continuasse ativo. Apesar de todas as perdas, ela me ajudou a enxergar a beleza da vida novamente. E acreditar nos sonhos de levar o Evangelho pelas redes sociais, de dar uma vida melhor a ela, é a prova viva de que o Espírito Santo usa pessoas para nos levantar, para nos dar um novo fôlego, para nos fazer florescer no deserto. Juntos, assumimos a liderança do Ministério de Integração na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Edu Chaves. Isso não seria possível sem a ação do Espírito Santo em mim e através dela. Ele nos capacita para amar, para servir e para recomeçar.
Há um trecho de uma canção que diz: o amor de Deus me alcançou, me transformou, me libertou, seu Espírito me guiou e um novo tempo começou. Eu sou livre, eu sou salvo, eu sou amado por Jesus. Quando o Espírito Santo opera esse renascimento em nós, os frutos são inevitáveis. Gálatas 5, 22, 23 nos mostra: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Em meio à ansiedade, Ele me deu paz. Em meio à depressão, Ele me deu gozo. Em meio à injustiça, Ele me ensinou a longanimidade e a benignidade. Esses frutos não são apenas palavras, são a manifestação visível de que o Espírito Santo está vivo e operando em mim e em você. Porque Ele quer operar em você assim como Ele opera em mim. Em nome de Jesus. Creia, meus amados. Cristo, através do seu Espírito Santo, quer nos levar como testemunhas vivas do que Ele pode fazer em nossas vidas quando nós nos abrimos para Ele. Eu me abri. Eu deixei o Espírito Santo agir em minha vida. Eu deixei o Espírito Santo agir em minha família. Veja esse ambiente onde eu estou. Quando nós nos mudamos para cá, nós consagramos este ambiente e seria um lugar de adoração, de oração, e um lugar em que nós receberíamos a presença de Deus. Nós fizemos esse mover aqui, baseado naquele filme O Quarto de Guerra. E nós vimos o mover do Espírito Santo aqui nesse ambiente. Daqui eu tenho falado com milhares de pessoas através das redes sociais. Tem chegado aos confins da terra, assim como a tua palavra diz, Senhor. E eu preciso de você. Preciso que você compartilhe estas palavras, as quais eu tenho postado nas redes sociais, porque Deus quer usar essas palavras para transformar vidas, assim como transformou a minha vida, a vida da minha família. Não é fácil perder filhos, não é fácil ficar viúvo, não é fácil perder pai e mãe. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, tudo é superado. Porque é Ele que nos consola. Eu quero que você entenda, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez hoje você esteja no seu próprio vale das sombras, talvez a dor da perda, a injustiça, a ansiedade, a depressão, esteja tentando te sufocar, mas eu vim aqui hoje para dizer: há esperança. O Espírito Santo, o mesmo que me resgatou, quer te resgatar. O mesmo que me fez renascer, quer fazer você renascer. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu amigo mais íntimo, o seu consolador, o seu guia. Ele quer usar pessoas em sua vida, assim como usou a minha esposa na minha vida. Ele quer transformar suas cicatrizes em testemunhos de glória. Entenda, você vai ser um testemunho vivo da mudança que o Espírito Santo fez na sua vida. Assim como eu sou. Assim como a minha esposa é. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Abra o seu coração e vamos clamar pelo Espírito Santo. Faça uma oração especial agora neste momento. Renove as suas forças. Em nome de Jesus. Peça a Ele, Espírito Santo, renove as minhas forças. Traga cura emocional e espiritual. Em nome de Jesus, nos guie para um renascimento completo. Eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, eu te convido a entrar em meu coração da forma mais profunda. Te convido a entrar no coração dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Perdoa-nos por todas as vezes que te ignoramos, que te entristeçamos. Eu te entrego as minhas dores, te entrego as dores de cada irmão aqui neste vídeo, Pai, que esteja ouvindo e assistindo. Entrego as minhas lutas, as nossas ansiedades, as minhas perdas, as perdas dos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, nos consola.
Guia-nos, fortalece-nos. Queremos renascer em Ti, ser mais sensível à Tua presença e à Tua voz, a viver uma vida que Te agrada. Enche-nos com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer a você, por favor, se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe. Eu vou deixar aqui um telefone. Se você quiser que esse testemunho chegue à sua igreja, nos convide. Tanto eu como a minha esposa estamos com a agenda aberta para sermos usados como instrumentos para levar esta palavra de restauração à sua vida, aonde quer que precise, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Amém.